recebe várias caçambas, vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar. Estamos aqui mais uma vez no Conversa Brecon. O convidado de hoje é o Luciano Mandinga. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Tudo bem. Oi, também estamos aqui com a Regiane. Tudo bem, Regiane? Tô bem, tô bem. Luciano Mandinga, ele é diretor da Brecon. Fala um pouco mais sobre você, Luciano. Sou diretor técnico da Brecon, gerente de concreto e materiais da Guarani Tubos. Fala um pouco mais sobre a Guarani. Guarani é a maior empresa de tubos do país, né? Nós temos duas plantas, a principal, né, fica em Guarulhos, ali na Pascoal Tomeu, 1885. É uma planta de 87 mil metros quadrados. Nós temos duas fábricas ali dentro, né? Temos uma concreteira também, 250 metros cúbicos hora, são 2 pontos de carga. E eu tenho uma segunda planta também, que fica ali na Estrada de Nazaré. Essa segunda planta é basicamente voltada em produzir blocos estruturais e pisos de concretos estruturais também. Nenhuma das duas é usina? A Guarani, na Pascoal Tomeu, tem uma usina de reciclagem. Mas é móvel ou é fixa? É fixa. Fixa? Uhum. Achei que era tudo uma usina só. Não. E 2 unidades? 2 unidades. Ambas fazem a reciclagem de entulho. No caso do concreto, né? Que aí, no caso, é o que vocês reciclam, são um concreto. Isso. Na verdade, nós reciclamos o ARCO, que é a sobra do concreto, né? E o RCI, que seria o cimentício, né? ARCO, agregado reciclado de concreto, e RCI, agregado reciclado cimentício. Como eu tenho a concreteira, eu reciclo também a sobra do concreto. E como eu tenho a fábrica de tubo, fábrica de piso, fábrica de bloco, eu também reciclo esse material, que seria o RCI, ou cimentício. Você tem que fabricar de tudo? Não é de tudo, mas de artefatos de cimento e concreto a gente fabrica a maioria dos produtos, né? E bloco também? Blocos estruturais, basicamente. Você vende para quem? Nós temos o segmento de tubo, né? É um segmento, ele é formatado para o público e para o privado. Eu tenho esses dois clientes principais, né? Sim. Hoje não, na verdade já tem algum tempo, você tem muitas empresas, PPP, né? Que você acaba vendendo o material direto para a construtora e a construtora revende o serviço para as prefeituras. Mas nós também temos um percentual importante do nosso mercado, que são licitações, nós vendemos direto para as prefeituras. Legal. Quanto tempo de Guarani? A Guarani é uma empresa de 48 anos. Eita. Né? Eu estou na Guarani, vai fazer agora no início do ano 3 anos. Eu estou no cimento aí, nesse mercado, desde os anos 90, né? Desde os 14 anos de idade praticamente. Comecei com cimento na Sal, depois trabalhei na Camargo Correia e por último eu trabalhei na Votorantim. Aí eu recebi um convite da Guarani para gerenciar a parte de concreto e materiais, que inclui também agregado reciclado. É pouco tempo, né? 3 anos? 3 anos é pouco tempo. É pouco tempo. Por que a Guarani entrou no setor da reciclagem do RCD? A gente tem uma perda aproximada de 3% do nosso material. A gente consome muito cimento agregado. Para você ter uma ideia, a gente utiliza por dia mais ou menos aí umas 130 toneladas de cimento a granel, né? Areia natural, umas 12 viagens por dia, carreta de 27 toneladas. Então a gente tem uma perda muito grande, né? 3%. E aí inviabilizou, né, você ficar mandando para botar fora, porque é um produto não perecível. E aí surgiu a ideia, numa viagem que nós fizemos para a Europa, nós tivemos uma recicladora lá, e surgiu a ideia de montar uma recicladora. E nós montamos essa recicladora, já tem uns 8 anos, 7 a 8 anos mais ou menos. Também é pouco tempo. Não é muito tempo, não. Vocês viram uma oportunidade. Vimos uma oportunidade, exatamente. Legal. Tem mais aí? Você acha possível usar o agregado reciclado em bloco? A NBR, a 15.116, ela sofreu uma atualização. No passado, você só poderia utilizar o agregado reciclado para concretos não estruturais. E aí você entra a questão do bloco. Ou seja, você poderia utilizar esse material
para blocos não estruturais, bloco de vedação. Hoje, com a atualização dessa norma, é permitido você utilizar para concretos estruturais até FCK 25, classe de agressividade 2 ou 280 kg de cimento, 1 e 2. Então, hoje já é possível você utilizar até 20% do material reciclado RCO para concretos e argamassas estruturais. É possível mesmo? É Eu achei que possível. não poderia, não. É possível. O que dá pra fazer? Tem algum... Qualquer argamassa ou concreto que utilize até 280 kg de cimento e FCK 25. Meio que falando grego pra mim isso aí. Na verdade, o Brasil, a gente está começando a avançar nessa situação agora, né? A norma ela sofreu uma alteração. Dentro dessa alteração, basicamente, pouca gente está utilizando, por uma série de fatores que a gente pode conversar depois. Mas você pega a Europa, o pessoal já está utilizando, né? Hoje você tem projetos aí, Espanha, Portugal, Japão, própria Suíça, que é um projeto que eu conheço relativamente bem, que o pessoal fizeram lá um hospital, concretos diversos lá, 100% com agregado reciclado, né? Então dá para utilizar? Dá. O Brasil, ele está dando os primeiros passos agora. Essa mudança da norma diz, pessoal, você pode utilizar. Mas daí existem outras questões técnicas e questões operacionais que a gente está começando a mitigar agora. E para onde vai o concreto vencido? Então, essa... Não, primeiro, eu queria saber se o concreto vence. Bem, se o concreto vence. Não, assim, o concreto é o produto mais perecível do mundo, né? Você tem 2 horas e meia para utilizar esse material, né? Então, por ser um produto muito perecível e ser um produto muito sensível, você tem relativamente uma perda muito grande. Você pega, por exemplo, sexta-feira agora, véspera de feriado, chuva, eu perdi alguns caminhões de concreto porque o concreto chegou na obra já vencido e o cliente Então, devolveu. você falou que é 2 horas. 2 horas e meia. 2 horas e meia. A Guarani fica em Guarulhos. Sim. Você só faz entrega em Guarulhos. Basicamente, nosso raio de atuação são 30 quilômetros. Que é 30 minutos. Depende. Hora. Você pega a conta o fluxo, é um tempo. Você pega no fluxo, é outro tempo. Então, depende muito da localização. Já aconteceu de vencer no trânsito? Então, sexta-feira, por exemplo, teve véspera de feriado, chuva, acidente. Paralisação. Então, eu perdi alguns caminhões. Esses caminhões, respondendo a sua pergunta, eles voltam. E por não ser um produto perecível, o que você precisa fazer com esse produto? Você descarta. E aí esse concreto que é descartado, né, ele é reciclado. Na Guarani nós temos 4 tipos de materiais. Eu faço um rachãozinho, que é uma brita 3, 4 mais ou menos, para subbase. Eu faço um pedrisco, eu faço uma brita 1 e eu faço uma areia artificial ou um pó de pedra, como você queira chamar. Então, esse produto ele é reciclado e eu reutilizo esse produto em algumas cadeias específicas. Então você não paga para descartar ele. Se caso vencer, você traz e reutiliza. Ele vencido, obviamente, eu tenho uma perda, porque tem a parte logística. Sim, combustível. Mas, obviamente, a parte do descarte não, porque eu acabo reciclando esse material e reutilizando ele em cadeias específicas. Ah, legal. Então não perde, né? Só tem um pouquinho mais de custo, né? Perder, eu vou perder. Vamos dizer assim, a perda ela não é tão grande. Né? Eu minimizo a minha perda com essa situação. Legal. Porque, na verdade, você queria fazer o concreto e acaba fazendo agregado reciclado. Porque se você pega uma outra concreteira ou uma outra empresa, uma ótima pergunta, aliás, você pega uma concreteira ou outra empresa que não tem essa situação, então o material volta, você tem que pagar para alguém retirar e descartar. Então você perde 2 ou 3 vezes, dependendo da ótica. Se for o seu que vem, você vai perder uma vez. Exatamente, Tem que seguir essas 2 horas e 30 minutos, tem que seguir. Não tem tipo um... Você tem uma tolerância de mais meia hora, né? A norma permite, né? A pessoa assinando, né? Mas aí passa 2 horas e meia e você acaba comprometendo, né?
a qualidade do material, porque já começa nisso de pega, a liberação de cristais do cimento, então você perde resistência. Se for uma obra muito exigente, uma aplicação estrutural, um pilar, um concreto de alto desempenho, obviamente eles não vão aceitar nem com o slamp alterado e nem com as 2 horas e meia. Agora, se for um concreto não estrutural, uma calçada, algo que não tem muita responsabilidade, a pessoa deixa descarregar com mais de 2 horas e meia, né? 3 horas no máximo. Eu não achei que o concreto era tão delicado assim. O concreto é super sensível. O concreto é um produto E bem é caro? complicado. Hoje você pega um concreto lá de residencial, dependendo da região que você está, você vai pagar entre 450 a 600 reais, dependendo da região, porque tem a questão do frete, né? Sim. Você está mais próximo de Porto de Areia, você está mais próximo de Pedreiro, o frete é está mais próximo de cemitério. Longe. Então, é muito regionalizado, não dá para você falar, é caro, é barato, né? Depende da região. Você pega a região do Amazonas. Depende do que você vai fazer também, né? Depende do tipo de concreto. Você tem concretos desde 10 MPa até 80, 100 MPa. Então, e o que seria esse MPa? É a resistência do concreto. Né? Bem, resistência eu também não. Resistência do concreto. E você é formado em quê? Eu sou formado em administração de empresas. Né? Tenho uma pós em gestão empresarial. E tenho um MBA também, voltado na área comercial. Achei que fosse engenheiro. Todo mundo acha isso. Minha família toda é da construção civil, né? Meu pai, meu tio, tem construtora, né? A família da minha esposa, por coincidência, também mexe com construção. Então, as primeiras lembranças que eu tenho com meu pai, a gente em obra, em usina de concreto. Você falou que começou com 14 anos? Na verdade, eu comecei a trabalhar, né, com essa idade, mas eu já acompanhava meu pai em algumas obras, né. Eu lembro vagamente, assim, de estar em algumas obras importantes com meu pai em finais de semana, né. Normal. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Pode ir. Quais são os desafios do agregado reciclado de concreto? Você sabe que a gente o Brasil ele começou a dar os primeiros passos agora com essa mudança de norma. Uma coisa é certa, se nós não reutilizarmos esse material, o país vai virar um grande bota fora. Você tem que utilizar. Então hoje a gente já tem possibilidades, né? Com a mudança da norma, existem estudos, né? Que você gera o Maracanã. Se tem uma ideia, ele utilizou mais ou menos 60 mil metros cúbicos de concreto para fazer o Maracanã. Se você retirasse esse material e colocasse esse material reciclado em matéria de RCD, você por dia no Brasil você geraria uma quantidade de agregado reciclado que daria para fazer mais de 2.000 Maracanãs por dia. Caramba. Meu Deus. Então é muito, a gente gera muito, esse ramo de construção gera muito. E já começou no passado, né, no pós-guerra, o que você vai fazer com entulho, com o resto? Então, a reutilização de material já é uma coisa... Começou lá, né, por causa da guerra. Começou lá, exatamente. Então, o que você vai fazer? Um prédio, você está com a função estrutural toda deteriorada, por causa de uma bomba ou algo do gênero. O que você vai fazer? O pessoal começou a reutilizar isso. E hoje, uma questão de sustentabilidade, né, as construtoras estão falando muito nisso, e está tendo a COP27, só se fala sobre isso, né? Emissão de carbono. Então, existe um mercado muito importante. E o Brasil ele tem muito potencial para isso, inclusive nessa pegada de crédito de carbono. Então, o desafio maior hoje, e é um trabalho que a Abrecon tem feito com muita maestria, nas faculdades, cursos. Primeiro, você entender que o material reciclado dá para ser utilizado em diversas áreas. Nós temos o MARE, muito bem feito, aliás. Até um convite para quem queira entender um pouco mais sobre isso. A Abrecon, nós temos vários canais de comunicação. Entre em contato com vocês mesmo, solicitar o MARE. Ali é um curso de como você pode utilizar um material reciclado. Você tem diversas aplicações, né?
Esse é um desafio, mostrar para o pessoal que você consegue utilizar. E o segundo é viabilizar o uso, viabilizar a central de concreto, a central recicladora. Quando o pessoal começa a fazer conta, quanto eu vou gastar para montar uma central? E qual que é o retorno? Muitas vezes essa conta não fecha. Eu lembro de um dos cursos que nós fizemos há um tempo atrás, que existia algumas pessoas lá dizendo que eles estavam doando material. Isso não existe. Não existe isso, sabe? Você tem que entender primeiro qual que é seu nicho. Sim. Né? E para quem que você vai vender. No nosso caso, na Guarani, nós temos a utilização interna nossa, né? Nós temos aí guias dormidas, alguns concretos não estruturais que nós utilizamos desse material, mesmo a norma permitindo você utilizar para concreto estrutural, mas a gente ainda está estudando, entendendo como é a reação desse material no concreto estrutural. Mas também a nossa pegada hoje é vender esse material com valor agregado. É vender esse material para empresas que têm essa questão de conscientização de selo verde, Aqua, LEED, Gold. Porque se você for brigar só pelo preço, né? Não, material reciclado é mais barato. Às vezes nem é mais barato. Não é, a qualidade. Nós temos alguns parceiros nossos aqui que revendem esse material num valor agregado muito importante. Alguns que estão até ensacando areia, por exemplo, que é um material escasso, e revendendo, né? Exatamente, o pessoal da Rafa Entulho. Eles têm um material muito parecido com o nosso, e é bacana você perceber que... E vocês pensam em fazer isso também, em sacar material e vender no varejo? Sim, pensamos sim. Eu tenho um projeto para o próximo ano para começar a ensacar esse material e vender, porque o mercado está pedindo, né? Hoje, meu principal cliente para esse tipo de material, ele constrói numa região muito específica, e eu mandar caminhões, truque, né? Carreta é inviável, né? Tenho que mandar truque. Mesmo o truque, pelos canteiros está cada dia mais apertadinho, né? Eles já estão pedindo esse material ensacado, que facilita a descarga, facilita o armazenamento. Então, a gente tem esse projeto sempre no próximo ano de começar a ensacar e revender esse material. Você chegou a comentar que nos países de fora, na Europa, eles estão mais avançados. Você acha que o Brasil consegue chegar nesse patamar? Tipo, se vai demorar, como que seria? A gente está sempre 10, 15 anos, ou até 20 anos atrás do pessoal lá, né? Como eu te falei, o pessoal já está utilizando 100% do material, né? São uns 10 anos. Uns 10 anos, 15, 20, não sei exatamente precificar isso, né? Mas o Brasil não tem como. A gente vai ter que entrar nessa situação, né? Pode demorar um pouco mais, como um pouco menos. Então, o mercado está pedindo isso, o mundo está pedindo isso, e esse conceito de mineração urbana, ele está realmente muito, muito forte. Então, a gente já deu o primeiro passo, a norma já permite você utilizar 20%, agora a gente entender como esse material funciona com 20% e aos poucos ir aumentando esse percentual. Mais uma pergunta? A Abrecom, ela tem o RCD Lab, né? Você poderia falar um pouco pra gente sobre o que seriam essas pesquisas? Ideia fantástica. O RCD Lab, talvez no nosso segmento, foi a melhor ideia dos últimos anos, né? Ali a gente vai mostrar de forma prática, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mostrar de uma forma prática como é que você pode colocar esses conceitos, tanto de uma central de reciclagem, uma usina de reciclagem, né? A produção, né? Isso envolve descarte, envolve todo o processo produtivo, né, do material, e principalmente a utilização desse material. Então a RCD Lab foi uma ideia genial, e a gente precisa divulgar mais isso e colocar as pessoas em contato, porque realmente a gente pode criar um conceito muito positivo em toda a cadeia. Luciano, quais são os desafios para o uso de agregado reciclado no concreto? Então, a gente tem alguns desafios, né? O concreto, basicamente 50% do custo do concreto é cimento. Então não adianta você economizar
no agregado reciclado e gastar um pouco mais de cimento. Vou tentar explicar. Quando você utiliza um material reciclado, é um material um pouco mais pulverulento. Por ser um material um pouco mais pulverulento, você utiliza um pouco mais de água. Por utilizar um pouco mais de água, você mexe na relação AC. Ou seja, se eu aumentar o consumo de água, eu acabo reduzindo a resistência. Reduzindo a resistência para compensar, eu preciso aumentar o consumo de cimento. Então, o grande desafio é equilibrar o uso de agregado reciclado sem alterar o consumo de cimento. O que significa isso? Que nós vamos ter que utilizar aditivos de terceira e quarta geração. Nós já temos uma concreteira que eu conheço aqui em São Paulo, que já utiliza basicamente, ele não utiliza areia natural, ele utiliza só o pó de pedra. Eles utilizam 2 aditivos, né? Então, o caminho já foi dado, né? Então, a gente precisa equilibrar isso, porque não adianta, né? Abaixar o custo do agregado e aumentar o custo do cimento. Não sei se ficou claro. Mais ou menos. Você entendeu? Eu não entendi muito, não. Na verdade, tipo assim, o agregado reciclado é o agregado reciclado. Vocês misturam com o concreto, é isso? Não. Não, na verdade, o concreto, o que é o concreto? É a matéria-prima. É a mistura, vamos lá, cimento e areia, argamassa, Tá. cimento, areia, brita, concreto, cimento, areia, brita, aço, concreto armado. Então, essa é a sequência. Tá, são as misturas. Exatamente. Tá. E aí, no caso, o concreto, no caso, ele pode ser tanto feito com normal mesmo, quanto com agregado reciclado, né? Sim, como te falei, a norma ela já permite você utilizar para concretos estruturais até 20%. Para concreto não estrutural, você pode utilizar 100%. Agregado reciclado. Agregado reciclado. São 3 categorias, lembrando bem, que é o RCI, cimentício, a RCO, concreto, e a RM, que é o misto. Então, hoje a norma ela permite você utilizar no ARCO até 20%. Tanto o misto como o RCI, aí você pode utilizar 100%, mas para concretos e argamassas não estruturais. Não estruturais. Estruturais, só o concreto. É só o RCO, ou de concreto. A Guarani, ela produz um agregado reciclado diferente de outras usinas? A Guarani ela tem uma situação privilegiada, porque basicamente eu só reciclo o material que eu gero. E como eu gero um material limpo, né, um material cimentício, eu não tenho essa situação de ter risco de contaminação com qualquer tipo de material. A norma permite você até 10%, né, de contaminação de materiais não cimentícios, né? No meu caso é 0, porque eu só reciclo o material que eu gero. Então não tem a possibilidade de ter contaminação. Acho que a Polimix faz isso também. A Polimix... Tanto que o material deles são muito cinza. O material é um material cinza, né? A Polimix ela tem uma situação de utilizar esse material mais como agregado para subbase, né? Inclusive é muito bom o material deles. Tanto a BGR, que é a brita graduada reciclada, que eles chamam, né? O BGR. Material que dá uma compactação excelente, né? Eles têm números muito bons mesmo, esse material. Eles estão com uma planta ali em Barueri e agora estão com uma outra planta muito grande em Guarulhos, né? Guarulhos. É concorrente vocês? Não, né? Não, na verdade nós somos parceiros, tanto que a minha fábrica 2, a fábrica de pisos, é dentro da Polimix. Legal. Né? E aí, hoje eles são meu principal fornecedor de agregados, né? E eles têm uma outra pegada, né? A questão dele é mais de subbase. A gente, como é um pouco menor, a gente tenta vender esse material para clientes que tenham esse entendimento do mercado verde, né? Economia circular. E para nossa utilização. Eles não, eles já utilizam mais para grandes galpões, indústrias, porque eles têm muito volume, né? É um concorrente, só que com outro nicho. Na verdade, eu entendo que nesse nosso mercado, até porque a gente precisa divulgar mais o uso desse material, a gente não tem concorrentes, a gente tem parceiros. Isso é verdade. Se fosse unir todo mundo, a gente consegue levar longe o agregado. Tem muito, muito mercado para utilizar esse material, muito. E quanto mais gente falando bem desse material,
a gente atinge o maior número de pessoas que tem a possibilidade de utilizar. Você falou há pouco sobre pegada de carbono, não, carbono. Você consegue falar pra gente mais um pouco? Sim, hoje você está falando muito, né? COP27, a questão do crédito de carbono, né? Algumas empresas vão ter que zerar a emissão de CO2 até 2040. Algumas já têm plano até 2035. Então, o que significa isso? Significa que o Brasil tem potencial de se tornar um dos maiores celeiros de crédito de carbono do mundo, né? As empresas que não conseguirem atingir a meta vão estar fora do mercado. Então, isso abre possibilidade para você vender esse crédito de carbono. Em suma, quando eu reciclo 1 metro cúbico de concreto e reutilizo esse agregado reciclado, quanto eu deixo de emitir de CO2? Né? Mas esse é fácil de fazer? Porque qualquer usina consegue fazer? Não é fácil de fazer. Parece ser um pouquinho complexo. É bem complexo. A gente tem algumas empresas, o RCD Lab está ajudando bastante nisso também, Faculdade do Paraná, a USP, está nos ajudando nesse sentido para entender exatamente isso. Quando eu reciclo 1 metro cúbico de concreto, quanto eu deixo de emitir? Eu tendo esse número, eu vou poder vender isso. Né? Os Estados Unidos e a China hoje são os maiores consumidores desse crédito de carbono. Então hoje o mercado internacional diz, né, um número, né, aproximado de $33 a tonelada de crédito de carbono. Então, e tem um mercado aí trilionário para trabalhar aí nos próximos anos. Consegue ganhar dinheiro com isso. A intenção é essa, né? Também ganhar um pouco de dinheiro com isso. Dá pra ganhar dinheiro com tudo. E você tem muita dificuldade em vender o agregado reciclado lá na Guarani? Só respondendo a segunda questão, é a viabilidade econômica. Óbvio que se fala em ganhar dinheiro, o negócio tem que pagar. Se autopagar. Não adianta o cara montar uma central, uma recicladora, montar uma central e não ganhar. Ele tem funcionário, ele tem conta para pagar, né? Então, o ganhar dinheiro seria... É que eu acho que o caso de vocês deve ser um pouquinho mais fácil. Eu falo ganhar dinheiro, porque a maioria das usinas, ela precisa do apoio da prefeitura, apoio de outras entidades para conseguir realmente vender. Sim. Porque ele fica mais fácil, porque ele tem fábrica, ele falou, dentro... Sim. Aí tem a recicladora usa o próprio material. Sim, sem dúvida. Então meio que fica um pouco mais fácil para ele ganhar dinheiro. Sim. Se você tem muita dificuldade em vender o agregado reciclado, concreto. Então, no começo eu tive bastante dificuldade, né? Porque quando você fala em agregado reciclado, as pessoas achavam que era um tipo de padrão só, né? E na verdade você tem vários padrões, né? Como eu te falei, tem o RCI, RCO e RM. E muitas vezes as pessoas estavam utilizando esse material de especificação diferente em situações diferentes, né? Então a dificuldade foi mostrar para que cada material serve. E aí depois que você mostra o que cada material serve, a viabilidade técnica e econômica desse material, porque hoje ainda é um material um pouco mais barato, facilita demais. Mas você quebrar essa barreira é complicado. Você tem que ter muita resiliência, você tem que bater muito na porta. É muita vontade. Você tem que ter vontade. E senão, não é fácil, né, de fazer esse trabalho. Vocês têm algumas estratégias em relação a isso? A vender mais? Como que vocês fazem? A gente procurou clientes específicos, como eu falei. A gente procurou mais aquele cliente que tenha mais selo Aqua, selo verde, né? Aqua, Lead, Gold, né? Mostrando, o cara que tá com a causa. Exatamente, ó, eu tenho esse material aqui que consegue atender e você ainda pode utilizar isso daqui como uma possibilidade de mostrar que você tem uma pegada sustentável, né? Aí o cara compra. Entendi. E aí? Acho que é só isso, né? Você queria falar mais alguma coisa? Que a gente não tenha perguntado. Não, eu acho muito bacana essa iniciativa, né? A gente não falou muito sobre a Brecon. Que é a parte sua parte dentro da Brecon. Foi um desafio. Como eu você acho conheceu que a Brecon? não. Não? Foi através do curso ou não? Não, na verdade, são coisas, né?
Como eu te falei, eu trabalhava numa grande empresa e eu conhecia um pouco de material de linha. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Guarani, eu estava reestruturando a empresa, o meu departamento, na verdade, não a empresa, veio a pandemia. E aí eu tive que segurar todos os projetos que eu tinha acordado para iniciar. E aí, nessa situação, a gente estava com essa recicladora teoricamente parada lá, e eu comecei a estudar um pouco de material reciclado. E aí eu conheci a Brecon pesquisando, conheci o Levi foi até a Guarani, eu me tornei associado, e aí com esse tempo ocioso que eu tinha em virtude da pandemia, eu comecei a estudar um pouco mais, e aí viabilizou, a gente teve algumas reuniões, e aí fui convidado pela Brecon, pelo trabalho, né, que eu fiz na Guarani, para me tornar diretor técnico lá, né. Então eu estou como diretor técnico na Brecon já tem um tempo. Então já é meio que junto com a recicladora. 3 anos de recicladora, 3 anos de Abrecon. Ou não, 2? Não, tem um pouco menos. Menos? Menos. Porque a gente começou a reciclar, a Guarani começou a reciclar, e eu não era o responsável por essa área, só que não estava girando, né? Tanto interno como externo, né? E aí foi quando eu conheci a Brecon e a gente começou a entender melhor, né? Que essa é a dificuldade que todo mundo tem quando começa, né? Existe um nicho para isso, mas você tem que procurar, você tem que garimpar, entender realmente, primeiro, a qualidade do seu material e segundo, para o que você vai utilizar e para quem que você vai vender esse material. É o que é o trabalho da Brecon. Exatamente. E aí a Brecon, ela tem feito um trabalho muito bom sobre isso, né? A RCD Lab, os cursos, né? A gente até por causa da pandemia ficou um tempo sem fazer, agora estamos voltando. Então, sim. Tá muito bacana isso e tem muito mercado, né? E é um mercado que você pode utilizar desde o cara que tenha a intenção de montar uma recicladora na sua indústria, na sua cidade, ou até para o órgão público. Você pega o case de Jundiaí, por exemplo. A gente sempre fala de Jundiaí. Jundiaí é um case fantástico. O quanto a prefeitura está economizando, o quanto o negócio é viável, né? Então, é bacana. Dentro do site da Brecon, a gente tem algumas informações mais detalhadas sobre alguns cases. Mas Jundiaí, em questão de órgão público, é um case de sucesso. A Guarani e a Rafa Entulho, na questão privada, também é outro case de sucesso aqui da nossa região. E tem vários cases, né? A gente fala de Polymix, fala de outras empresas, né? Então é bacana entender isso. E entender que, se a gente não reutilizar esse material, daqui um dia o Brasil, São Paulo, as cidades vai virar um grande bota fora. E você acha que daqui a uns 10 anos a reciclagem vai ser algo promissor? Eu acho que horizonte positivo? Eu acho que já é promissor. Já. Eu acho que em 10 anos a gente já vai estar falando em usar 100% desse material para concretos estruturais. Luciano, em relação ao cimento queimado, o que você acha de ser utilizado com agregado reciclado? O cimento, o concreto queimado, né, o cimento queimado, como alguns dizem, nada mais é do que um concreto que ele sofre um esforço para dar essa aparência de queimado, né? Você vem com uma espátula, uma lâmina e dá esse acabamento nele, né? A norma, ela permite você utilizar 20% para concretos até FCK 25. Então, na teoria, não teria nenhum problema você utilizar. Na prática, a gente precisa entender um pouco melhor porque o material reciclado normalmente é um material um pouco mais pulverulento. Esse material pulverulento, na hora do acabamento, ele pode subir. E subir nesse material pulverulento, ele pode delaminar. Então, isso pode comprometer um pouco a qualidade do material. Né? E o que eu posso fazer com ele? Então, a gente está falando mais de uma questão estética, né? Em teoria, tudo, né? Em teoria, tudo, né? Agora, na prática, a gente vai ter que ter alguns cuidados, né? Eu sempre comento que, nos anos 90, quando eu entrei no mercado de cimento, o pessoal tinha muito preconceito com o cimento CP3, porque ele tinha a escória, o clinker siderúrgico. Ele é um cimento com baixo calor de hidratação e, por causa disso, existia um certo preconceito. Não que esse cimento ele tinha ou tem uma qualidade inferior. Ele tem características diferentes, ou seja, uma resistência inicial menor, mas uma final maior.
No caso do agregado reciclado, é da mesma forma, né? Ele tem características diferentes do agregado de linha, apesar de uma certa... Mas é o preconceito da aparência, você fala, né? Não só da aparência, da característica mesmo, né? É um pouco mais de pulverulento, ele é um pouco mais de finos, então a gente vai precisar entender como esse material se comporta e trabalhar, né? Eu estava comentando que na Europa, em alguns países, você utiliza 100% desse material para concretos estruturais. Então, a gente está dando os primeiros passos, né? A gente vai chegar nesse nível aí em breve, né? Mas nessa parte de decoração, né, que está falando na parte estética, fazer um vaso, fazer um artefato de cimento com esse material, não tem nenhum problema. É possível. É super possível, já utilizam já, né? É isso. Eu acho que eu vou encerrar aqui mais uma conversa Brecom com Luciano Mandinga. Obrigado pela participação. E o Anívia Lima, obrigado pela participação. Obrigada, Regiane. E é isso. Legal, muito obrigado, gente. Estou sempre à disposição. Sim, obrigado, Luciano.